Hoje nós queremos tratar de um assunto na palavra de Deus, a qual nós demos ali uma pequena direção nos shorts, né, do nosso canal do YouTube, chamado Nem Só de Pão Viverá o Homem, e nós estamos aqui para se aprofundar mais, né, no assunto que foi dito ali nos shorts, que foi sobre o poder que a palavra de Deus tem de tratar do interior de um ser humano. Nós demos essa palavra lá no shorts assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. O Senhor está dizendo que a palavra dele é viva, não é morta, é viva, é real, é isso que ele quer afirmar, é eficaz, que ela funciona sim, ele está afirmando. E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra ao ponto de dividir a alma e espírito. Penetrar, capacidade de alcance, capacidade de profundidade, de alcançar nos lugares, em situações inimagináveis. É isso que ele quer dizer. Você não tem noção a capacidade de alcance que tem a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Para quê? Claramente aqui na palavra, para trabalhar, tratar do interior humano, tratar da alma, do espírito, olha só, das juntas, das medulas. E ele diz mais, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Glória a Deus. Ela é apta. A palavra de Deus, ele está dizendo, ela é viva, ela é eficaz, ela está preparada sim, ela tem condições sim de tratar dos seus pensamentos, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, das juntas, medulas, até o corpo físico. Ela tem poder de tratar, de restaurar, de libertar, de mudar o cenário emocional, psicológico. Não há clínica, não há tratamento humano, não há ciência humana, não há medicação criada pelo homem que pode mudar o interior, o ser de um ser humano. Não existe, não existe. E talvez você vem procurando, se esmerando, se esforçando, se entregando, gastando às vezes grandes quantias financeiras, até o ponto de se desfazer de algo para alcançar uma mudança, um tratamento real, eficaz dentro de você. O Senhor está falando contigo na palavra dele. Não é sobre religião, não é sobre mim, não é sobre te manipular, não é sobre te prender em mim, não, mas é pura e simplesmente a transmissão, a ministração da palavra de Deus sobre você, sobre o seu entendimento, sobre o seu coração. Há sim condições ainda de tudo mudar dentro de você, como pessoa. Talvez você tenha o sonho, claro, e tem, de ser uma pessoa diferente, de tratar as pessoas diferente, mas você não consegue manter isso na sua vida pessoal. Você também não consegue ser uma pessoa para a sua vida pessoal, nas áreas da sua vida, que te traga felicidade, que te traga alegria, que te traga progresso, evolução. Os anos passam, você faz uma análise sobre a sua pessoa e a sua vida,
e não vê muito progresso, há tristezas, amarguras, fraquezas interiores, perturbações, muitas dúvidas, insegurança, falta de direção, de firmeza, falta de perseverança. O Senhor está dizendo na palavra: eu trato da sua mente, eu posso tratar da sua mente, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, do teu ser. É isso que você precisa, é isso que você está precisando, de um ser poderoso, verdadeiro, fiel, eficaz, vivo, real, que possa tratar de você. Para isso você tem que se entregar a Ele. Se entregar a Ele é entregar a sua mente, pôr atenção na palavra, usar essa fé que o Senhor colocou e fez dentro de você, desde que você foi formado no ventre materno, desde que você foi formada no ventre materno, foi Ele que te criou. Ele colocou a fé dentro de você, mas não para você sair usando ela de qualquer jeito, em qualquer coisa, é para você usar na palavra dele que é viva. E ele vai ter condições de tratar do seu interior. Aleluia, glória a Deus. Eu percebo uma inspiração, alegria no meu ser, a ministrar essa palavra de Deus, não minha, até você, até o teu entendimento, para mudar tudo, ou para o Senhor mudar tudo em você. Primeiro é você. Entenda isso. Se dentro de você não estiver bem, pode ter ouro, prata nas tuas mãos, riquezas, posses, pessoas ao seu redor, que não vai adiantar nada. Somente a palavra de Deus pode tratar do seu interior. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver um exemplo na palavra de Deus que ele trata do interior, das faltas, das necessidades de um ser humano de verdade. Ele muda, ele transforma. Vamos aqui para o livro de Samuel. Nós estávamos aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, onde Deus está dizendo que a palavra dele é viva e eficaz. Viva, funciona, é apta. Vamos para Samuel. Samuel, capítulo 1. A palavra, ela diz que existia um homem chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres. Esse era o costume daquela época, né? Não se traz para esse novo tempo o ter 2 pessoas, ser casado com 2 pessoas. Não é isso que Deus está querendo dizer. Isso aí foi um acontecimento do passado. Era assim, era comum antes de Jesus vir. E esse homem tinha 2 mulheres, como foi dito. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Penina, ela produzia, ela dava filhos a Eucana, seu marido. Ela alegrava a casa com crianças, trazendo filhos, aumentando a família, trazendo alegria. Mas Ana, por outro lado, ela nasceu estéril. É isso mesmo, meus amigos. Tinha uma esterilidade na vida, no ser, na genética de Ana. E essa esterilidade, que significa também, podemos dizer isso, escassez, podemos dizer que a esterilidade que estava sobre a vida, a pessoa de Ana, trazia necessidades. Era uma necessidade. Ela estava necessitada de quê? De poder trazer filhos, de poder ter filhos, gerar filhos. Sim, mas nada e ninguém podia resolver essa questão na pessoa de Ana, na genética de Ana, no físico de Ana, na vida de Ana.
E claro, isso trouxe e trazia muitos aborrecimentos interiores, amarguras, coração angustiado. Todos os dias de sua vida eram dias de tristeza, de desilusão. Ainda que ela quisesse se ver livre de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, ainda que ela desejava ser livre de perturbações causadas por Penina, por ela ser estéril, nada poderia ser feito. Mas existe uma saída, uma esperança, existiu para Ana. Então a palavra diz assim, ó. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Eucana amava a Ana. Ele tratava ela bem, é isso que a palavra quer dizer. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado, escute isso, estéril. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Eu estou pegando só alguns tópicos, tá, da palavra, para não estender muito o vídeo, para você entender o que Deus está falando. Sobre que a palavra dele é viva, que ele é um Deus vivo. Então, o Senhor está afirmando, eu mesmo permiti que ela nascesse estéril, com um problema na genética, no seu físico, e ela não gerava filhos. E ela carregava em si uma grande amargura, solidão, choro, dor na alma, espírito abatido, cansaço. Olha, se nós formos relatar aqui a necessidade que Ana tinha, a falta que estava na vida dela, nós vamos classificar muitas situações difíceis para Ana. Então o Senhor está dizendo, ela é estéril, ela ficou estéril, ela foi deixada estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, a capacidade, né, de gerir, de gerar no seu ventre um ser humano, uma vida, engravidar, ela não podia engravidar. Então, olha só o que a palavra diz aqui, a oração e o voto de Ana. Escute isso, a oração. Oração é falar com Deus, é levar ao Senhor o estado, seja ele qual for na vida de uma pessoa, emocional, espiritual, circunstancial, as circunstâncias que ela está vivendo. A oração, entenda isso, quem ora a Deus está se comunicando com Deus, é de graça. Que riqueza! Que oportunidade que é de graça, é nos dada, está à nossa disposição todos os dias, a partir do momento que Jesus foi para a cruz e foi ressuscitado, está vivo em espírito e ouve a oração daqueles que se voltam para ele e acreditam na palavra dele. Ele está dizendo que Ana orava diante daquele cenário de vergonha, de humilhação, de angústia, de tristeza, de solidão, de desprezo, mulher desprezada, pessoa desprezada, gera uma série de problemas emocional, psicológico, mental e com consequente físico, doenças. Imagina Ana, o estado de Ana, mas havia uma saída, tinha uma porta, tinha uma solução. Ana entendia isso. Ela orava ao Senhor, apresentando a sua vida, o seu ser como pessoa, a sua situação. Ela orava ao Senhor. E num certo dia, escute isso,
Levantou-se Ana e com amargura de alma, aleluia, como Deus é detalhista sobre o estado humano, de ser humano de Ana. A alma de Ana estava amargurada. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluia, ela orou, expôs a Deus, sabe, com pureza, com verdade, com sinceridade, com clareza, com profundidade ao Senhor em oração. A sua situação como pessoa não podia gerar filhos, amargurada, humilhada, desprezada, abandonada no seu interior. E ela chorou na presença de Deus. Chore na presença de Deus, é de graça. Ele está vendo sim, ele colhe sim as suas lágrimas, ele compreende sim a sua dor. É isso que eu estou ministrando sobre a sua vida. A palavra de Deus, ele está falando com o seu coração, com o seu entendimento. Ana se recolhia em oração, em intimidade da sua vida, do seu ser, se apresentava ou apresentava o seu ser ao Senhor em oração. A importância de orar, um meio de comunicação, de se apresentar ou apresentar a vida diante de Deus. Ela chorava abundantemente, imagina a cena. Não chegava a hora que não tinha palavras para dizer em oração, a não ser o choro, devido à sua humilhação. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Deixa eu parar aqui para que você entenda essa palavra voto. Não é dinheiro, não. Não é umas coisas que a gente vê por aí, não. Como se pagasse para Deus fazer algo. Isso é barganha, isso é loucura, isso é blasfêmia. Deus não precisa de valores. Deus não precisa que você pague com algo físico, com valores dessa terra, para que ele se volte para a sua vida, para que ele te atenda em primeiro lugar. Ele te deu uma fé, ele te fez ser humano, ele te criou, te formou para você colocar fé na dependência dele, viver por meio dele, amar ele, adorar ele, entregar sua vida para ele, se converter a ele, pôr os princípios de sua palavra na sua vida, no seu coração. Então veja, ela fez um voto. Que tipo de voto foi esse? Dizendo ao Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares, ou seja, dá atenção para a aflição da tua serva. E aqui Ana servia ao Senhor mesmo sendo estéril. Que importante isso. Mesmo com a dor que ela carregava, as humilhações, a solidão, ela servia ao Senhor. Se atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão. O que ela queria? Ser mãe, gerar um filho, passar por uma gestação. E ela disse: se o Senhor der um filho para a tua serva, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela ao orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Então ele viu ali ela orando, mas só gesticulando, sabe? Caboclo orando a Deus, chorando muito. Ele falou: essa mulher tá bêbada. Uma hora dessa, eu acredito que era cedo, né? Essa mulher já está embriagada. O julgamento dos homens, os apontamentos
negativos, de condenação dos homens. É isso que os homens muitas das vezes fazem quando vê a pessoa atolada, presa, escrava de uma situação difícil. Eles não podem ajudar de verdade. Eles não podem mudar de verdade a história de um atribulado. Ana estava atribulada, de amargura na alma, no coração, no espírito. Então ele a julgou e disse: a mulher está embriagada. Aparta de ti esse vinho, ele disse para ela, Eli. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher, escute isso, atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Glória a Deus. Derrame a sua alma, que é o teu ser, que é o centro, a fonte do teu ser, dos teus desejos, anseios, vontades, pensamentos, ao Senhor em oração. De que forma? Em oração, crendo na palavra, crendo em Deus. Ela estava aqui crendo no Senhor, em meio a tanta desilusão. E a palavra diz assim: nasce Samuel e é consagrado a Deus. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram, chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana, que era o marido de Ana, né? Coabitou com ela, teve relação física, sexual com Ana, sua mulher. E lembrando-se, olha isso, e lembrando-se dela o Senhor. Lembrando-se dela o Senhor. O Senhor está dizendo: ninguém lembra de você, mas se você aplicar a sua alma, o seu espírito em oração, em me buscar, em se converter, em me adorar, e confiar em mim, eu me lembro de você nos piores momentos da sua vida. Eu me lembro, mas para te levantar, para te restaurar, para mudar a tua sorte, para pôr uma alegria de Deus no teu ser, na tua alma, não por causa de coisas só que você necessite, que sejam realizadas em sua vida, mas ter o Deus Todo-Poderoso como o Senhor do teu ser, da tua vida, com a sua presença. Então eles se levantaram, tiveram relações, e olha o resultado: o Senhor se lembrou dela, e ela concebeu, e passado o devido tempo, lógico, da gestação, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Pedir é oração, ela estava lembrando. Eu orava, eu clamava, eu chorava abundantemente com amargura de alma, de espírito. Meu interior estava acabado, derrubado, enfraquecido, mas eu orava ao Senhor. Eu me comunicava ao Senhor, a minha situação, e o Senhor se lembrou de mim e atentou para a minha condição. Aquilo que eu pedi, o Senhor atendeu. Ana deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas de Deus. Saiu do ventre de Ana, porque Ana confiou na palavra do Senhor. Como o Senhor disse no início aqui dessa palavra, a palavra de Deus é viva, eficaz, ela funciona, ela vai funcionar sim na tua vida, para a tua pessoa, para tratar do seu interior, para tratar da tua vida. Creia nisso. Para de perder tempo com essas coisas que você está aí agarrado, agarrada, que muitas das vezes só piora a tua situação. Dê crédito, pare para dar crédito ao que Deus está falando com você. Ana viu a luz de Deus, aleluia, alegria o Senhor trouxe para a sua vida. Ela concebeu, sim, sendo estéril, a esterilidade foi tirada pelo poder e a mão de Deus, pela presença do Senhor, por sua promessa que não volta vazia, mas que se cumpre na vida daqueles que perseveram, que têm compromisso
com Deus dos céus e da terra. Glória a Deus. E a alegria veio, a amargura saiu, a angústia saiu, a perturbação saiu. E a palavra diz, o cântico de Ana, ela cantou, saiu do seu ser, cantou com motivo, com alegria ao Senhor. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor. Regozijar-se é alegrar-se. Só Deus vai produzir alegria no teu interior, tratar do teu interior, a pessoa dele e a palavra dele. Trata, é viva, é apta para tratar do seu interior. O interior dela foi transformado pelo Senhor, foi mudado. Toda amargura foi lavada, foi dissipada do ser de Ana, da mente de Ana, toda perturbação, aquela mulher aflita, amargurada, sofrida, já não existia mais. Era uma mulher que agora estava orando com um desejo de gratidão, com um hino de alegria ao Senhor. O meu coração se regozija no Senhor, não é em coisas. O seu coração, o Senhor está dizendo, direciona ele para se alegrar em mim, se alegrar na minha pessoa, na minha palavra. Tenha alegria com as coisas de Deus, leve a sério, se apegue, ame, adore, tenha compromisso, porque ele vai mudar a sua história, a sua vida, o seu ser, tudo que você precisar, ele pode. A palavra é apta, é viva, é eficaz. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Aleluia, não há outro, não existe outro como o Senhor. Esquece, como foi dito, para de perder tempo com isso que você está envolvido, que você está envolvida, que você está entregando a sua vida, o seu tempo, que você está se desgastando ou gastando o pouco que resta de força em você. Abandone isso aí, se volte para o Senhor, para a sua palavra, porque ele tem o poder de libertar, ele penetra, poder de alcance, aonde ninguém pode penetrar. Aleluia, ela disse, não há outro Deus além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. É essa palavra que o Senhor usou a minha vida para ministrar sobre o seu entendimento, o seu coração, para te despertar, para você, sabe, olhar assim em volta, enxergar o que você está fazendo, no que você está se envolvendo e parar. E se direcionar para esse novo caminho que Jesus está te apresentando, de acreditar nele. Tá certo? Olha, Deus abençoe grandemente, maravilhosamente, amorosamente, com o amor dele, a sua vida. Recebe isso no seu coração. Receba em nome de Jesus Cristo, o Deus que foi ressuscitado dos mortos e que agora está vivo, sim, em espírito, para agir na sua vida, que quer agir na sua vida e receber e ouvir e responder a sua oração. Fique na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.